Oi, pessoal, tudo bom? Vamos falar de gerações e branding. Eu vou fazer uma série de vídeos falando sobre como que cada uma dessas gerações que a gente vê tanto na mídia, né, o tempo inteiro, é baby boomers, millennials, geração X, geração Z, qual é o verdadeiro impacto delas, né, na forma como a gente pode trabalhar o branding para uma marca, ok? E a primeira coisa que eu queria falar é que é justamente pegar esse conceito demográfico, ou seja, de dividir ou classificar o seu consumidor por idade, é uma coisa muito questionável. Ainda mais hoje em dia, quando idade também é uma coisa muito relativa. Tá? Só para dar um exemplo de uma coisa que eu estava lendo ontem que eu achei muito interessante, imagina dois homens nascidos em 1948 aqui na Inglaterra. Ambos são divorciados 2 vezes e ambos têm 2 filhos. Só que um é o Príncipe Charles e o outro é o Ozzy Osbourne. Dá para imaginar duas marcas fazendo um branding para os dois, no sentido que os dois vão consumir aquelas duas marcas, vão admirar aquelas duas marcas? Não, né? São duas figuras completamente diferentes que você vai associar a marcas completamente diferentes. Então, eu acho que isso resume bem por que esse conceito demográfico ele é tão questionável. Mas, deixando isso de lado, é legal a gente saber o que cada uma dessas gerações representa, como que elas afetaram ou mudaram o comportamento social, e porque assim, faz parte mesmo para quem trabalha com marketing e comunicação, saber por que é X, é Y, é Z, enfim, tá? E além disso, eu peguei, assim, pensei em alguns filmes que também retratam muito bem certos momentos, né? Que vão, a gente pode dizer assim, que foram o ápice de cada uma dessas gerações. Tá? E antes de começar, também queria falar uma outra coisa, que o conceito de gerações e como que elas são classificadas é também muito relativo à sociedade americana. É claro que a gente pode fazer um paralelo, né, com o resto do mundo, né? Afinal de contas a gente vive num mundo globalizado, tudo tem um impacto quase que instantâneo, mas assim, os conceitos iniciais vêm muito da sociedade americana, ok? Mas como, né, a cultura do século XX é dominada, e ainda do século XXI foi e ainda é dominada pela cultura americana, né, a gente vai entender porque o que funciona lá, né, acaba funcionando em outros lugares também, tá? Então, o primeiro vídeo, eu vou fazer eles em sequência, mas eu vou dividir, porque senão ele vai ficar muito longo. O primeiro deles é o de Baby Boomers. Então, o primeiro vídeo é sobre os Baby Boomers, a geração que é nascida no pós-Segunda Guerra, ali entre 1945 e 1946, até o iniciozinho dos anos 60. Então, de 61, 64, as datas são muito elásticas também. Cada instituto, cada organização que fala dessas gerações tem conceitos muito particulares. Mas, em geral, né, a gente fala que é a geração nascida no pós-Segunda Guerra até o início dos anos 60, tá? E Baby Boomers porque depois que a guerra terminou, né, houve uma estabilidade mundial e as pessoas puderam ter mais filhos. E realmente teve um boom de pessoas nascendo nesse período, tá? E essa geração foi a geração também que transformou, né, profundamente a nossa sociedade. Foi a geração que também mudou a forma como que a gente vê o jovem, que até então não tinha essa importância na cultura, na sociedade, como tem hoje. E foi graças a essa geração Baby Boomer, né, que, né, os jovens transformaram a forma, né, de viver basicamente no mundo. Então foi a geração que viveu, né, o sexo, drogas e rock and roll. Foi a geração que nos Estados Unidos protestou contra a guerra do Vietnã. No Brasil, por exemplo, protestou contra o golpe militar. Viveu os festivais de música, o festival de Woodstock, a contracultura, o início dos movimentos civis, a luta do feminismo, a luta das minorias étnicas, tudo isso, né, foi iniciado né, durante o período que essa geração
baby boomer estava virando né, adulta. E depois, nos anos 70, foi a geração também que curtiu, né, a discoteca, curtiu o Estúdio 54. Nos anos 80, eles viraram yuppies, né, passaram, né, a mergulhar no trabalho para ganhar muito dinheiro. Então, foi uma geração que, assim, passou por muitas transformações, desde que, né, que eles eram jovens, adolescentes, até, né, a fase adulta. Talvez muito mais do que, né, as gerações mais recentes. E hoje a geração, né, que já é avó, são os avós, os avós, que também redefiniram o nosso conceito de envelhecer. Porque né, até anos atrás, a gente achava que pessoas acima de 60 anos, nossa, eram pessoas idosas, velhinhos, que ficavam em casa, ou né, jogando carta na pracinha, não tinham muito o que fazer. E essa geração também mudou o conceito, né, de terceira idade, porque eles realmente desafiaram as leis do envelhecimento, eles desfrutam também de uma qualidade de vida muito melhor, até porque pelos avanços da medicina, e né, eles são de verdade jovens de espírito, porque né, eles continuam aí aproveitando a vida. É uma geração também que aproveitou também os benefícios assim da aposentadoria, foi uma geração que pôde ascender socialmente, pôde enriquecer, como talvez as outras gerações seguidas não conseguiram. Então, os baby boomers são né, pessoas, assim, em geral, que né, têm um espírito jovem até hoje, passaram por muitas transformações sociais e que hoje né, também continuam mantendo esse espírito né, de juventude, tá? Talvez seja a coisa mais importante que a gente tem para falar sobre os baby boomers, tá? O próximo vídeo é sobre a geração X. E se você quiser assistir, eu já vou deixar o link aqui, tá bom? Até já! Ah, e um filme muito legal para entender as mudanças que a geração baby boomer passou é o Forrest Gump, que eu acredito que né, praticamente todo mundo já deve ter visto.